É com grande satisfação que compartilho com vocês mais uma iniciativa do CREA Paraná, o Edital de Chamamento Público 2025, que tem como objetivo fortalecer as entidades de classe e proporcionar condições para que elas ofereçam qualificação e desenvolvimento aos profissionais registrados no Conselho. Para isso, estamos disponibilizando recursos que serão investidos em mais de 200 atividades distribuídas por todo o nosso estado do Paraná. Esse edital foca em iniciativas para promover a educação continuada, a inovação e o crescimento dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Com ele, as entidades de classe podem promover cursos, palestras, seminários, revistas, hackathons e outras atividades que contribuem para a qualificação dos nossos profissionais. Outro ponto é a possibilidade de integração. Com o apoio, criamos a oportunidade para que especialistas e estudantes compartilhem experiências e conhecimentos. Participe do edital de chamamento público 2025 e contribua com o fortalecimento das nossas profissões. Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está assistindo ao podcast do Engenharia Científica. Comigo aqui, sempre, Leonardo Negrão. Tudo bem, Léo? Olá. Eu não posso mais falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pode, velho. Esse é o seu então, bordão. Bom dia, boa sempre. tarde, boa noite. Aí, eu acho que os ouvintes estavam com saudade de ouvir você falar isso. E eu sou o engenheiro Leonardo Negrão. É isso aí. E a gente tá aqui mais uma vez para falar para vocês que a temporada 2025 tá rolando aqui do Engenharia Científica com parceiros incríveis. A ANPEA, Associação Norte Paranaense dos Engenheiros Ambientais, junto com o CREA Paraná, vem oferecendo esses mesacasts ao longo do ano todo aqui. Léo, olha que maravilha, uma temporada inteira só de mesacast. Sim. Nossa, era nosso sonho, né? Era uma baita evolução, né, cara, para nós. Que começamos lá no áudio. No áudio em casa. Em casa. Microfones precários. E agora aqui a gente tá nesse espaço maravilhoso para sim. poder trazer cada vez mais conteúdos relevantes para o nosso público, que são os engenheiros, são arquitetos, são técnicos, pessoas que gostam dessas áreas técnicas. Sim. É isso aí? Vamos embora então? Bora. E aqui, nosso convidado, Marcos Rodrigues, presidente da ANPEA, tá aqui com a gente sempre. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Vamos... Eu discordo que o Marcos é convidado, tá? O Marcos é do nosso time, né? Ele faz parte da banca fixa já, praticamente. É verdade. Né? já tô no hall aqui de speakers de vocês. Já faz parte. Já são quantos podcasts que a gente gravou junto, hein, Marcos? Uns deve 20? dar uns 20 mais ou menos. É bastante já, né? Mas tá sendo uma parceria incrível, até por isso esse ano fizemos de novo nessa modalidade MesaCast, porque o alcance que vocês têm pode ser muito bem aproveitado para situações como as nossas das entidades de classe menores. A gente consegue levar um conteúdo para mais pessoas através da voz de vocês. Excelente. A gente está descobrindo coisas que estão acontecendo com conteúdo que a gente nem sabia, né? Por exemplo, o professor passando para alunos assistirem, ouvirem episódios específicos, distribuindo, então a gente tá virando matéria. É verdade. Nossa, você desbloqueou minha memória, porque um dos professores lá da Engenharia Civil, acho que é da UEL, né? Isso. Aqui de Londrina. Eles fizeram uma atividade com pegaram ali uma lista, os alunos escolheram uma lista de podcasts que eles tinham que ouvir, e eles tinham que ouvir, sei lá, os 4 podcasts dessa lista e trazer o que eles aprenderam no podcast para a sala de aula. Olha só que legal. E valeu nota, e foi trabalho, foi muito massa. E o legal é que como a gente traz profissionais técnicos da área, o respaldo disso é muito forte. Então não é balela o que a gente conversa. É isso aí. Então é de uma maneira descontraída, mas é um conteúdo técnico. Sim. Então, é para ficar mais palatável. E nosso convidado especial de hoje é o Matheus Dedaleibra Gomes, arquiteto urbanista, é empreendedor, Isso é meu aí. sócio, proprietário da Mumaggio Arquitetura, ou Isso Mumaggio Arc, né, que a gente faz cabanas para locação.
Legal. Né? E é líder estratégico lá no ConstruHub. Tudo bem, Matheus? Legal, gente. Obrigado pelo convite. Parabéns aí pela evolução do podcast de vocês. Eu cheguei a participar uma vez também, foi só por meio de áudio, né? Mas já foi incrível. E eu acho que com essa estrutura aqui, cada vez mais o podcast vai alcançar mais pessoas, vai estourar a bolha da engenharia. Porque no final das contas, tudo tem a ver com técnica, com engenharia, né? Todas as áreas. Então, acho que vocês estão no caminho certo aí. Fico muito feliz por ver a evolução de vocês. E para mim é uma honra fazer parte desse momento de vocês aí. Espero poder agregar na conversa de hoje. Massa demais, Matheus. Isso aí. A gente convidou você aqui, por quê? Porque hoje falaremos de empreendedorismo. O empreendedorismo na prática. A gente vai falar das nossas experiências com o Hackathon, que fizemos aqui, tanto em 2023 quanto em 2024. E o caminho que a gente entrega hoje em dia, através lá do ConstruHub, para as startups crescerem, evoluírem e ganharem mercado, né? Vamos falar, Marcos, para contextualizar os ouvintes, como é que foram as histórias dos hackathons? Até para quem nunca ouviu falar de um hackathon, você consegue explicar para nós? O hackathon, ele é uma maratona de programação, né, no sentido raiz ali da palavra, mas tem sido muito utilizado hoje para maratonas de empreendedorismo que utilizam algum tipo de tecnologia para transformar ideias em negócios. E outras vezes também pode ser adaptável a ideias de negócios, que aí pode ser um outro nome chamado de Ideathon, que não necessariamente você precisa ter um viés mais tecnológico, mas desde que exista algum tipo de inovação. As pessoas falam, inovação, a gente precisa criar a nova Microsoft. Não, o simples fato de você conseguir melhorar um processo de qualquer coisa já é um ato de inovação. Então, É isso mesmo. Então a gente reúne pessoas em um fim de semana para fazer uma maratona de ideias, né? Através de times que se formam, que competem entre si. A melhor ideia é aquela que vai ganhar um prêmio no final, vai ser reconhecida como uma boa ideia aplicável ao mercado, né? Então, que nem eu brinco, é um momento onde as pessoas entram, pessoas comuns entram lá, né, se transformam em empreendedores e a partir daí traçam o caminho do empreendedorismo, né? E, Matheus, conta para nós sua experiência com o Hackathon, como que foi? Legal. Então, eu sempre gostei muito de inovação, sempre fui apaixonado por iniciação científica, ciências em geral. Inclusive, desde quando eu era, assim, estava na escola, eu já fazia parte de feiras de ciência nacionais, internacionais, por exemplo, né? Você foi para onde? Eu já fui para a FEBRACE, que é uma Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, apresentando um projeto que eu desenvolvia voltado para microalgas. Então, eu fui representar Londrina, lá em São Paulo, na USP, né? É uma feira de ciências que a USP organiza. E aí, a partir dessa feira, eu fui selecionado para outras feiras também. Fui para a Colômbia apresentar projeto científico, tive que apresentar espanhol, não sabia falar espanhol. E aí, claro, né? Adolescente, assim, a gente se vira. Todas as oportunidades que tem, a gente vai aproveitando. Fui selecionado também para ir para Nova York. Só que nessa feira de Nova York, meu projeto foi selecionado, só que eu não tinha dinheiro para ir, porque eu tinha que pagar essa feira, né? Para ir, viagem e tudo mais. Só que tive esses projetos que foram selecionados para algumas feiras. E aí, a partir daí, né, fui amadurecendo, fui tendo que escolher um curso para fazer, que é sempre assim, né? Quando você é adolescente, você faz muita coisa, só que chega um momento que você tem que decidir a profissão que você vai escolher. Então, é aquele momento que surgem várias oportunidades e a gente pensa, vou fazer medicina, vou fazer engenharia, direito, qual curso que eu faço, né? E aí eu sempre observei muito o meu pai trabalhando, que ele sempre gostou muito de arquitetura, ele trabalha com isso. E ele foi um exemplo para mim, que ele já vinha trabalhando com arquitetura há um tempo, e para mim era uma admiração, né? E aí eu pensei, eu gosto de arquitetura, talvez eu consiga inovar de alguma forma nessa área. Eu sei que a construção civil em geral, ela é muito convencional, só que tem muitas tecnologias que a gente consegue aplicar na construção civil, né? Aí beleza, entrei na faculdade de arquitetura, comecei a desenvolver e assim, não era novidade que não tinha muitas inovações, né?
no curso. Então, na construção civil não tinha não era muito abordado novas tecnologias, na arquitetura, nada também. E aí, a partir daí, eu pensei, preciso desenvolver uma startup, por onde que eu começo? Aí, fui pensando, né? Uma startup é uma empresa que tem um caráter de ser exponencial, tem que trazer inovação, se for disruptivo é melhor ainda, né? Inovação para diversas áreas, materiais de construção, processos construtivos, enfim. E aí, beleza, como que eu começo uma startup, né? Como que eu entro nesse ecossistema? Primeiro, o que é um ecossistema, né? Será que tem algum grupinho que eu posso fazer parte de inovação na minha cidade, em Londrina, Paraná? E a partir daí fui pesquisando, fui vendo que tinham eventos de inovação na região, e aí comecei a fazer parte, me inteirar mais dos eventos, e aí eu conhecia o ecossistema de inovação que a gente tem na nossa cidade, que é muito fortalecido, que trabalha com startups, desenvolve hackathons, que inclusive o Marcos é um dos organizadores aqui da cidade, juntamente com o Murilo, né? Então, a partir daí, depois que eu estava na faculdade, vi que tinha um ecossistema organizado para fazer inovação e desenvolver startups. Aí eu comecei a fazer parte, submeti a minha primeira ideia no processo de incubação, que acho que a gente vai chegar nesse tema daqui a pouquinho, né? Aí passei por um processo de incubação, desenvolvi a ideia por um tempo. Enfim, aí eu acho que a gente vai conversando para eu desenvolver melhor essa jornada. Mas, só para contextualizar todo mundo aqui, sempre que quando a gente vai fazer um hackathon ou vai pensar numa startup, a gente está trabalhando uma coisa que a gente chama de dor. Então, existe uma dor real que dói em alguém. Esse alguém pode ser um CPF, pode ser um CNPJ, pode ser o governo, por exemplo, né? Uhum. Então, essas dores que já existem são aquelas que as pessoas podem ter ideias para solucionar, né? Por isso que lá no hackathon, sempre um hackathon ele tem um tema, né? No caso do hackathon Green Tech, que a gente fez ano passado, era o tema, a gente separou em 4 DSs: água, energia, cidades sustentáveis e mudanças climáticas. E mudanças climáticas, né? Em todos esses temas existem N problemas, né? Assim, muitas pessoas reclamam do Brasil ter muitos problemas. Só que para um bom empreendedor, a gente sabe que problemas são oportunidades, né? Dificuldades são oportunidades. Então, o Brasil tendo muitos problemas, a gente tem muita solução para ser desenvolvido também, né? Então, a gente é privilegiado, né? A gente está no país que tem tanta oportunidade assim, né? Mas a construção civil, de modo geral, a área ambiental, tem inúmeros problemas para serem resolvidos, problemas crônicos, né? De anos, assim, né? E quem resolve o problema, no final das contas, são essas empresas que nascem, que podem nascer de outras empresas grandes ou podem nascer de uma ideia de um estudante, né? E que são chamadas de startups. Quando elas resolvem essa dor, elas conseguem ganhar mercado rápido de uma maneira enxuta, isso é uma startup, né? E lá no Hackathon Green Tech a gente teve alguns exemplos, né, Marcos? De pessoas que participaram, tiveram as ideias e hoje têm suas startups, né? Isso, o Green Tech ele surgiu lá em 2023, que a ideia inicial, na minha cabeça, fui conversar com o Sebrae, porque os problemas da vida real não existiu uma comunicação entre academia, universidade e as empresas em geral. E depois que eu fui descobrir que isso é um problema genérico de todas as áreas. Então é uma falta de comunicação mesmo, e dali surgiu o Hackathon Green Tech, que a ideia era trazer uma maneira de criar um vínculo mais forte aqui na região entre as universidades e as empresas. E o Green Tech ele tem um ponto um pouquinho a mais do que só fazer negócio, que quando você entra no mercado da saúde, da construção civil, do próprio comércio, são áreas do conhecimento um pouco mais consolidadas. Culturalmente, o meio ambiente, as pessoas... Sempre quando você vai precisar cortar algum orçamento de alguma coisa, culturalmente, a primeira é o meio ambiente. Falando de resíduo, então, é na hora o que o gerente vai cortar. E o Green Tech veio para tentar mudar isso. Todos os participantes, sem exagero, que a gente conversou das 2 edições no primeiro dia, porque é um evento de 3 dias, eles não tinham tanta consciência, não tinham tanta conscientização a respeito da importância de se ter
um olhar diferente para a sustentabilidade. Não ser aquele ecochato, mas de fato se preocupar. E quando você vê todo mundo no fim do evento conversando disso, criando ideias para melhorar os problemas ambientais de maneira geral, você vê que ali não é só isso de criar uma startup. Você está mudando a cultura da pessoa. Verdade. Você está sensibilizando de uma maneira um pouco mais enfática. Então, o Green Tech tem esse pequeno adendo, um ponto a mais ali dos outros. Esse é um trabalho mais difícil, né? É um trabalho de formiguinha, que aos poucos você vai mudando a cultura. Isso, né? E são as pessoas que daqui 2 anos vão estar no mercado de trabalho com uma outra cabeça. Já com uma outra visão já de mundo, né? Sabe o que eu achei impressionante quando a gente começou o Hackathon Green Tech, a primeira edição, e que a gente imaginou que as pessoas fossem chegar bem mais prontas Não chega. para saber que existem problemas no mundo e nesse viés de tentar imaginar soluções, mas não, né? Era como, na minha visão, foi quase como se a gente estivesse apresentando para elas agora os problemas. Falando, olha, gente, as mudanças climáticas aí estão pegando. Rio Grande do Sul, queimadas, né? Em vários lugares. Saneamento. Que as pessoas, 45 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso a saneamento. Então, Tem cidades grandes, né? Tem cidades que são grandes, gigantes e que tem pouco percentual de saneamento e tal. Imaginando, assim, que eles já pudessem até ter tido ideias, né? Mas não, né? Então eu percebi que a gente quase que ensinou eles a olharem o futuro, né? E a sustentabilidade. E aí, sim, eles tiveram ideias, e ideias muito boas, né? Eu vejo que também algumas empresas têm medo de pensar, repensar, assim, o seu processo produtivo. Porque, às vezes, eles já levaram tantas bordoadas na cabeça que eles não aceitam tão bem trazer inovação para dentro do processo produtivo que ele já tem. E aí, quando a gente traz um hackathon para a cidade, essa empresa, ela terceiriza um pouco essa responsabilidade e deixa com que pessoas mais acadêmicas, mais técnicas, desenvolvam ideias voltadas para solucionar esses problemas. Então, o que eu quero dizer? Que ao invés do empresário ter que repensar a sua cadeia produtiva, ele... como se fosse uma contratação mesmo de um serviço ali para que esse hackathon desenvolva ideias para solucionar os problemas que ele já tem. Mas é importante essa comunicação, essa ligação com as empresas, porque elas estão meio que na linha de frente, né? Então elas estão sofrendo ali elas sabem bem qual que é o problema, o que tem no dia a dia. E aí você usa pessoas que estão com a cabeça mais fresca para poder queimar ali para achar uma solução, né? E aí voltando na pergunta do Murilo ali, pegando um gancho da tua, Léo, foi incrível de ver também que em 2 dias tinha ideias lá que o pessoal tava com o aplicativo rodando. Isso é verdade, então, né? às vezes Isso o é empreendedor ali, uma empresa teoricamente pequena ou média que já é estruturada, consolidada no mercado, só precisa ter acesso a esse recurso humano que quer fazer a diferença para uma ideia rápida, né? Sim. E o Green Tech, um outro impacto dele foi a noção de que a gente não queria que as ideias parassem após o evento. Porque tem muito hackathon que o evento ele acaba e as ideias elas morrem. Então nós, para as melhores ideias, nós abrimos a oportunidade de fazer a incubação, de custear a incubação no Constru Hub, tanto que das 2 edições, 5 ideias estão incubadas lá no Hub, que daí tem toda uma série de mentorias, de preparos, para que a ideia ela saia do papel e também as pessoas elas comecem a amadurecer um pouco mais a ideia de como ser um empresário, e não o simples fato de estar na universidade, de estar com uma ideia e não conseguir fazer isso virar um negócio. E também fiquei muito feliz, semana retrasada, que tem uma das ideias da primeira edição do Green Tech que está fazendo um convênio, tá em passos finais de fazer um convênio com uma empresa aqui do estado grande, da área de saneamento,
para que eles desenvolvam produto mesmo. Eles já têm um produto, mas testariam esse produto em algumas cidades para ver a funcionalidade, para replicar isso para o estado inteiro. Então você vê que são meninos ali, era uma equipe de pessoal de 20 anos de idade que um gestor dessa empresa participou como mentor, gostou, levou a molecada para dentro da empresa e hoje eles estão quase fechando um negócio que pode vir a impactar não só o estado do Paraná, mas o Brasil inteiro. Então outro impacto dos hackathons é você criar esse ambiente de oportunidade para que boas ideias e bons profissionais possam ter ferramentas para fazer as coisas acontecerem. É verdade. Então, é isso. E eu até queria voltar um passo atrás aí, Marcos, para explicar para as pessoas uma coisa. Não é o caminho, né? Ou não existe, né? Alguém que saia de um hackathon que durou um fim de semana e no dia seguinte essa ideia já é uma empresa formada para o mercado, né? Seriam raríssimos exemplos disso. O que acontece é que a pessoa, ela tem uma ideia e ela inicia uma jornada empreendedora onde, a partir dessa ideia, ela vai aprender a abrir o seu negócio, né, e conquistar o mercado, ganhar dinheiro, emitir nota fiscal e produzir efetivamente, seja um software, seja um produto, né, vai aprender isso, esse caminho todo, né. Então, porque às vezes, Marcos, eu me deparei com uma pessoa de muito alto nível no nosso meio de engenharia, né, uma pessoa que todo mundo conhece, depois eu falo por fora. E essa pessoa, inclusive entusiasta da área de inovação, mais velha, né, bem mais velha, falou o seguinte para mim: Murilo, não adianta fazer Ideathon e Hackathon, porque eu já fiz isso aí e não deu em nada. Então, eu acho que ela se frustrou pelo caminho. Ela imaginou, talvez, que do Ideathon e do Hackathon saíssem soluções prontas para o mercado, né? Mas não, que nem eu estou dizendo. Inclusive, lá dentro do ConstruHub, a gente cria uma trilha que é chamada de incubação, que hoje em dia está durando 8 meses de trilha, mais 4 meses de acompanhamento, para que a gente ensine essa equipe que saiu desse Hackathon e Ideathon a abrir o próprio negócio. Porque não é comum pessoas, por exemplo, que fazem engenharia ou arquitetura mesmo, a serem ensinadas a abrir sua própria empresa. Né? Nem todo mundo tem perfil de empreendedor. Nem todo A mundo. gente tem que ter isso em mente também. Mas se a gente for pensar, hoje, no mundo acadêmico e tudo mais, ele não te prepara tanto para esse lado, Não né? prepara. Então, geralmente, quem vai para esse mundo de empreendedorismo é dando canelada, né? O cara vai quebrando a cara ali e tal. E isso que vocês fazem é o quê? É tentar minimizar um pouco dessas caneladas que o pessoal vai dar. Fala assim, ó, vai por esse caminho aqui, ó. Um pouco, vai ser fácil? Não, mas vai dar um pouco mais prático para você. É tentar dar uma direcionada nisso aí, né? Porque para você ter sua própria empresa, você tem que saber algumas coisas, né? Você tem que, primeiro, saber vender. Vender é a ferramenta. Imagina você tem uma boa ideia, uma baita de uma ideia, ela é tecnicamente viável. Vamos dizer que você seja o cara do laboratório, que você fica 2 anos lá dentro do laboratório desenvolvendo aquela ideia. Se esse cara que está desenvolvendo não souber vender, essa empresa morre. Né? Conhecido como professor Pardal. O professor Pardal, né, Léo? Pasquale. O cara fica muito técnico, mas zero comercial. Então, o empreendedor ele tem que ter um conjunto de ferramentas com ele que ele não precisa nascer sabendo. Mas a partir do momento que a gente cria hackathon e que a gente cria incubação, a gente passa a ensinar ele a desenvolver. E perfil é treinável. Sim. Eu vi muito isso de ter gente muito técnica que na hora que tá no mar lá, tendo que nadar, correr atrás das coisas, ou você aprende a ser comercial ou você aprende. Senão você morre. Senão você morre. Então, é treinável. Isso as pessoas têm que ter em mente. Se hoje você que tá ouvindo isso tem um perfil mais técnico, quer empreender? Tudo bem, vai quebrar a cara. Todo mundo quebrou a cara. Mas uma hora aprende, começa a virar natural a venda. Não é aquele negócio forçado. No começo é meio forçado porque você não tá acostumado. Mas depois
vira natural que parece... As pessoas podem chegar mais pra frente pra você e falar, pô, você não é a mesma pessoa que eu conhecia 2 anos atrás. E é normal, todo mundo muda, né? Todo mundo muda. E no fundo, todo mundo é vendedor, né? Nem que seja de si mesmo. Todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. Você tá vendendo alguma coisa. Isso, é verdade. Quando você tá no relacionamento, você tá se vendendo ali. Todo mundo leva. Se você fazer a janta, eu lavo a louça. Tá vendo? Até no emprego CLT também. Você tem que vender sua marca pessoal para se você quiser ser promovido de alguma forma. Sim. Você pode ser um baita de um profissional registrado, só que se as pessoas não estiver vendo o que você está fazendo, mas às vezes você fica estagnado. Fala, nossa, fulano ali fica estagnado, não é promovido, nada e tal. Por quê? Às vezes o cara, ele é muito bom, mas é quietinho ali, fica só no cantinho dele, não conversa com as pessoas, não faz parte de network e tudo mais, e aí fica parado ali. Uma coisa que eu queria acrescentar também nessa ideia que o Marcos trouxe sobre essas habilidades, a gente consegue treinar cada uma delas, né? Que a gente chama de soft skills. E beleza, o primeiro passo que a gente desenvolve aqui no nosso ecossistema de inovação é o Hackathon, onde o empreendedor ele traz a ideia, e a ideia está na cabeça dele, ele traz essa ideia e coloca no papel, ele escreve essa ideia e tenta validar nos primeiros passos ali se é uma ideia que pode ter aderência no mercado. Então são 3 dias intensos para isso. E durante o processo de incubação, é onde o empreendedor ele tira essa ideia que está no papel, lembrando, ele tirou da cabeça, colocou no papel, agora ele tem que tirar essa ideia do papel e colocar em prática. Então não adianta o período de incubação ser lidado como uma sala de aulas, né? Porque muitos empresários eles chegam para passar pela incubação e eles acham que eles vão absorver o conteúdo de forma passiva, eles vão sentar na cadeira, igual na escola, né? Você senta na cadeira, tem um professor lá na frente, ele fica falando, te ensinando, e você vai aprendendo aquilo para fazer uma prova no final do mês. Empreender não tem nada a ver com isso. Empreender tem que colocar a mão na massa, tem que colocar tudo em prática, né? Então, o processo de incubação, até vou cutucar alguns aqui. Não adianta a gente seguir o sistema S de ensino, entendeu? Que é o sistema S lá de sala de aula sem prática. A gente precisa, claro, tem que trazer a teoria, mas depois de uma série de incubações que já foram realizadas, inclusive pelo ConstruHub, a gente vem desenvolvendo elas a cada ano, e hoje em dia, a nossa incubação, 50% é prática, né? Eu acho que a gente está no momento onde o empresário ele tem que sim gastar a sola de sapato, tem que fazer reunião, tem que conversar com clientes reais, com parceiros, para ver se é uma ideia que é aderente mesmo, né? Não adianta você ficar ouvindo lá e criar uma hipótese, e aí você só vai validar a sua hipótese no 8º mês de incubação. Não é assim, você tem que validar a sua hipótese em todas as semanas. Você tem que conversar com gente e desenvolver essa ideia. E trazer para o mundo real é o mais importante. Então a gente estava falando aqui tem uma startup que ganhou um hackathon, né? É uma informação pública, né, Marcos? Vou divulgar aqui porque eles ganharam o hackathon ano passado com um projeto de fazer esferas para limpezas de corpos hídricos, né? Lagos e rios. Essas esferas ficam flutuando, elas consomem a matéria poluidora, né? E isso vira um adubo e depois você consegue aproveitar essa esfera para um agronegócio, alguma coisa assim. Então, isso que eu divulguei aqui é uma ideia, ela foi publicada, né, lá no Hackathon Green Tech ano passado, a gente divulgou, foi feita uma apresentação pública e elas ganharam como a melhor ideia de todas, né? Então, isso que eu falei para vocês é um negócio? Ele tem potencial para se tornar um negócio, mas ele ainda não é. Por quê? Porque uma pergunta que a gente já se faz, qual que é o tamanho dessa esfera? Como que ela chega até os clientes, né? Será que é viável fazer frete disso, né, Marcos? Você estava falando para mim que o frete é uma das coisas mais caras, né? Quando a gente fala de tratamento de resíduos, né? Toda a cadeia brasileira, se você colocar na ponta do lápis, o custo mais caro é o frete, o transporte disso. E é ineficiente, né? Extremamente ineficiente. Acho que mais de 70% do nosso meio de transporte predominante é viário, é rodovia. Então, quando você tem um único meio de transporte, quase um monopólio, o preço ali é eles que ditam. Sim. E aí, quando a gente tem uma ideia como essa, o que está faltando? Está faltando criar uma marca, ter uma identidade visual, né? Você ter uma forma de comercializar isso em quantidade, é um pacote pequeno, é um médio, é um grande,
né? Vem a granel, não? Como que funciona, né? Então, a partir desse momento, esses empreendedores têm que estar em contato com quem? Com quem é o cliente, quem tem um lago para ser tratado, mas ao mesmo tempo quem tem uma fazenda que vai querer comprar o adubo também. E começar aí um pouco da parte técnica, né, da ideia ali, né, tratar corpos hídricos e tal. Começar aí um pouco disso aí para você pensar logística, embalagem, que não você fala, tem nada a ver com o negócio, com a parte técnica da pessoa, a formação e tal. Mas é um negócio que tá ligado diretamente com todos os negócios que você for mexer, vai ter esse contato. E aí você tem que ir atrás dessas... Uma coisa difícil também que empresário sempre se bate no Brasil é contabilidade. Ninguém sabe direito contabilidade. Isso daí mudou minha vida. Depois nem os que contadores. Você começa a dar atenção, viu? Não, mas nem os contadores. Você pede para eles explicarem para você, é confuso. Meu, a diferença de simples nacional, lucro presumido, lucro... Meu, é difícil, né? É difícil. Então, coisas assim a gente não aprende em nenhum lugar. Na escola, na faculdade, eu não sei vocês, mas eu não tive uma matéria sobre contabilidade. Não. Eu fui ter na pós-graduação. Na faculdade, não. Porque qual que é o problema de você não saber imposto? Você não sabe compor o custo de venda do seu produto. Então, quanto custa esse microfone? Ele custa no material que foi feito, a estrutura dele, né? A parte elétrica, mas também a embalagem, mas também o imposto disso, de cada parte dessa. Mas você tem o imposto do frete, você tem o imposto da embalagem, o imposto do produto. Né? Se você vacilar na sua conta disso aí, quando você estiver lá na venda que a gente tá falando, que tá vendendo, você vendeu pro cara, você precificou errado, sua empresa às vezes ela morre não pela ideia, morre por outras coisas que estão em volta, né? Por você não ter calculado certo o seu preço final de venda, né? Exatamente. Então olha só quantas etapas existem desde a ideia até que essa ideia vá para o mercado. Né? Historicamente, a gente tem um período calculado que é mais ou menos 1 ano e meio. Entre a pessoa ter uma ideia, ela ficar trabalhando naquela ideia, se desenvolvendo aquela ideia para ter a primeira venda no final. Né? E tem será que o mercado ele vai usar o produto? E, por exemplo, vai ser aderente ao mercado. Igual, esses dias a gente estava conversando com outras empresas lá da parte da compostagem. Às vezes você faz compostagem em granel e o jeito que o composto ele chega para aplicação agrícola na máquina, máquinas comuns de mercado, elas não conseguem dar vazão nisso na hora de fazer a aplicação no solo. Então, é um passo atrás que você tem que dar no seu processo. Fala, eu preciso que o meu produto chegue de uma maneira que a máquina aceite. Compatível, né? Não tem mais. Então, por isso a importância da incubação. Que é aí. lá que é o espaço onde pessoas com mais experiência, com mais vivência de mercado podem chegar a boas ideias e lapidando junto com quem teve a ideia. E o que a gente pensa, né? Empresário é essa foto aqui, ó. Inclusive a equipe de arte de vocês ficou super legal, né? Equipe de arte. Não, e tem o Midjourney também. Mas a gente pensa que o empresário vai ser o cara de terno e gravata, que ele tá Todo ganhando muito poderoso. dinheiro. Tá zen. Dá pra ver que tá ganhando muito dinheiro. Todo poderoso. Mas na realidade, empreender, principalmente no Brasil, né? Vida real, entendeu? É ir lá, vender, desenvolver produto, melhorar, contratar gente, pagar imposto. E então não é só fazer um produto que seja utilizável, funcional. Tem muitas outras etapas que é realmente onde está a virada de chave, né? E aí, quem sabe daqui uns 10, 20 anos o empresário que está começando hoje, pode ser que ele chegue nesse momento aí. Mas não. Ou não. Mas é uma caminhada longa mas é muito... vai chegar nesse momento. Mas é gratificante, né? Cara, isso que eu ia falar, né? Os perrengues todos, eles são ruins no momento que você tá passando por eles. Mas depois que você virou aquela página ali, como é interessante a experiência de ter tido esses problemas, né? É que o resultado depois, com o resultado pronto, aí você tem a gratificação. Aí você meio que você esquece tudo que você já sofreu. Isso é verdade. As dores do parto. E aí você vai começar a abrir outra empresa ainda. Eu iria até um pouco mais a fundo. Te dar respaldo. Por exemplo, uma sugestão.
pensando na atividade ali que eu exerço. Às vezes a gente faz coleta de resíduo. Se eu não tiver ali na ponta, pilotando um veículo, um caminhão, estando recebendo esse resíduo, vendo como é que funciona aquela atividade, como é que daqui 3, 4, 5 anos, se chegar num cargo de liderança, por exemplo, que é um cargo de escritório, você vai poder cobrar de quem está ali. Se você nunca sentou num caminhão para ir buscar um lixo, um resíduo que seja, como que você vai cobrar? Agora, pô, você ficou 5 anos da sua vida fazendo isso. Se a pessoa que tiver nessa função hoje vier falar qualquer coisa... Você já passou pela operação, amigo, você sabe como eu é. fiquei 5 anos, eu sei o que você está sentindo. Sim. Por outro lado, você tem pode ter um outro pensamento. Pô, eu vivi 5 anos, como é que eu posso facilitar a vida desse cara? Então você vivendo a experiência te dá um respaldo para melhorar aquele processo para a próxima pessoa que estiver exercendo aquela função. É isso mesmo. E sabe que eu acho que blinda o empresário de uma coisa que todo mundo principalmente quem nunca trabalhou com inovação, né? Que está começando agora, que quer inovar, pensa, alguém vai roubar minha ideia, né? Ou vou perder minha ideia. Né? Então, toda essa experiência adquirida no caminho de você ter tido uma ideia e tentado transformar essa ideia num produto, é o que ninguém consegue roubar numa pessoa. Né? É o jeito que lá na ponta você entrega um produto totalmente diferente dos outros. Eu falei pro Matheus, depois a gente ainda vai gravar um outro podcast sobre a nossa empresa, a nossa startup, né? Falando disso, né? Que, cara, a gente tem um trunfo na mão, cara, se a gente não desenvolver aquele produto usando a nossa experiência, do jeito que a gente acha que vai ficar melhor e tal, vamos dizer que a gente só visse as ideias dos outros, né? Não ia sair uma coisa certa no final, né? Não ia ter o nosso jeito, a nossa cara. O relacionamento com o cliente também, né? Mas eu acho que isso no Hackathon também o pessoal aprende bastante. Que a ideia em si, ela não vale nada, se você for ver. Uma ideia, ela não vale... Não vale nem uma paçoquinha quebrada. Valor zero, sim. Porque... Só que essa ideia transformada em alguma coisa concreta, aí sim você tem o valor. Porque se eu te contar uma ideia agora, Léo, e a gente se encontrar daqui 1 ano, só que eu vou desenvolver essa ideia sozinho, daqui 1 ano vai estar completamente diferente. Sim. Completamente. Se 2 pessoas pegarem a mesma ideia e desenvolver cada uma separada, vai chegar daqui 1, 2 anos com um resultado diferente cada um. Diferente. Não vai sair a mesma coisa. Porque o desenvolvimento ele é diferente e tudo mais. Então, a ideia em si, ela não é as pessoas se apegam na ideia, né? Se apegam muito, né? Não, porque eu tive a ideia. Cara... E tem outra coisa, quem tem a ideia, a pessoa criativa, ela não vai deixar de ter ideia. Exatamente, Marcos, é isso mesmo. Ela tem outras ideias, né? E entra muito nisso que você falou, o processo que você viveu é seu, o conhecimento é seu. As outras ideias que você tiver, você não vai precisar começar do zero, você vai começar do 30, 20, 40 a mais. Já teve, até comigo assim, já teve vários casos de ter ideias... Você chega numa reunião, outras pessoas falam dessa ideia que você falou pra pessoa, só que é o mindset. Poderia muito bem ficar lá, pô, o cara tá ganhando crédito ali, e eu falo, pô, bacana. A gente teve uma troca, essa ideia ela vai pra frente, eu vou continuar tendo as minhas ideias, tá tudo bem. A vida fica mais leve. Você não tá privando ninguém do outro, né? Aí, aposto que tem alguém aqui já, assim, ó, escrevendo aqui, Léo, no texto aqui, um comentário do Engenharia Científica. Vocês não sabem porque eu sofro de concorrência alta do meu negócio, vocês estão aí falando. Não é, Léo? Sempre vai ter. E eu falo pra você, amiguinho, é o seguinte, cara, se você tá tendo muita concorrência é porque você não tem um diferencial de mercado, mano. Que as ideias, no fim, o que vale essa ideia é o diferencial que ela entrega de mercado pro cliente. Você pensa o seguinte, você vai comprar num supermercado lá. Você tem um supermercado da sua preferência, não tem? Por que você não vai no supermercado vizinho? Porque esse aqui te entrega um negócio que esse cara aqui não te entrega. E não é só valor, né? Às vezes é a facilidade de pagamento, menos fila. Exatamente. Não é só preço que eu tô dizendo. Às vezes o preço é igual, ou às vezes o cara prefere ir até no mais caro. Mas por quê? Porque a experiência como cliente daquele negócio é diferente por causa disso. Ontem mesmo eu fui buscar uns peixes com meu tio à noite, que tava lá. Foi buscar o quê? Peixe? Peixe.
Peixe, Marcos. Que massa, hein, Marcos? Você não trouxe Que contexto você foi buscar um peixe? Eu tava em casa jantando, de repente ele liga, disse que foi levar uns pisos lá pra fazer uma reforma lá perto de casa e tava com peixe lá que ele pescou e pra gente fazer peixe frito legal. outro dia. Tá bom. Mas né, Peixe pra comer, pra servir de alimento. Isso, Tá, eu não tá fui só buscar o peixe, né? Eu fiquei um tempo lá conversando, ele contou uma história que o mestre de obras estava lá, que ele tinha comprado um apartamento em 1900 e bolinha, aí comprou, foi lá, reformou a parede, deu 6 meses, o vizinho de baixo, acho que deu uma infiltração grande, não sei o que lá. Aí meu tio sempre foi de guardar todas as notas fiscais, tudo as coisas, né? Aí conversou com... foi isso. Por que ele confia, há tanto tempo ele faz todas as obras com o mesmo mestre de obra, mais de 30 anos, né? Porque nesse dia aí que foi o primeiro trabalho há um monte de anos atrás, 6 meses depois que o trabalho foi feito, o mestre de obra chegou e falou assim, mas não tem como, foi tudo feito certo. Os caras ligaram pra empresa, a marca dos tubos lá, e falaram assim, que o cara que atendeu eles dessa empresa, falou, tá bom, amanhã cedo eu tô indo aí. O cara de Curitiba foi lá pro Guarujá no outro dia cedo, viu que de fato era defeito na tubulação mesmo. Na o tubulação, material em si. Os caras custearam toda a obra, toda a reforma... Olha aí. Porque essa empresa tem esse tipo de atendimento. Entendeu? Aí, tá vendo? Então, essa empresa não tá vendendo só o tubo. E né? não foi só o peixe, entendeu? Teve toda essa história, Toda ali. né? Mas aí o peixe tava bom, cara? Tá no freezer ainda. Tá no Achei que você freezer. ia fazer uma porçãozinha pra gente. Mas E a tem- empresa de tubo, ela não tá só vendendo o tubo em si. Ela tá entregando muito mais valor do que os concorrentes do mercado. Né? E tem outro ponto de vista também, não é porque tem uma empresa que já faz aquilo que você está querendo fazer que não tem mercado para isso. É isso. Por exemplo, a Uber, ela é concorrente da 99, só que tem mercado para as duas, né? Então tem, por exemplo, outros concorrentes, a Amazon, Mercado Livre, OLX, todos eles são marketplaces de vendas de materiais seminovos, né? Então, assim, não é só porque já tem uma empresa fazendo algo similar àquilo que você pretende fazer, que não tem também um espaço ali para você trabalhar. Então, em todas as áreas, você consegue inovar. Você pode inovar no seu produto, você pode inovar no seu canal de contato com o seu cliente, na sua marca. O jeito de se relacionar. O jeito de se O relacionar. Marcos falou do processo, você tá mudando um processo só que seja um pós-venda. Você pega um mercado, sei lá, qualquer, venda de, sei lá, cimento. Não sei se tá hipotético. Mas a pós-venda de venda de cimento é uma bosta, todo mundo só reclama. Aí você pega uma empresa e fala assim, então eu vou fazer o melhor pós-venda na minha empresa de cimento. Pronto. Você tá inovando, você tá saindo... Esse é o seu diferencial. Você tá quebrando ali um negócio que às vezes é o ambiente. Isso aí, querendo ou não, é uma inovação. Você tá mudando um intake que vai te trazer retorno depois, né? O seu diferencial não precisa ser o seu produto, propriamente dito. Às vezes tem várias marcas que compram o mesmo produto, só que isso aí eu tive uma aula que o professor falava assim, todo produto é serviço, mas nem todo serviço é um produto. O que isso quer dizer nesse nosso caso? Várias marcas podem ter o mesmo fornecedor de produto, matéria-prima, fazer a mesma coisa, só que o serviço, a entrega desse produto pode ser o diferencial. É o teu pós-venda, é a tua venda, é a tua manutenção, é o teu carinho com o teu cliente. É colocar o cliente em primeiro lugar para você ter o seu pedaço de destaque de mercado. Com certeza, né? Então, por isso que a gente vê marcas... Inclusive, eu até estava dando uma das capacitações essa semana lá na incubação, né? Sobre parceiros estratégicos. Que quando você pensa em parceiro estratégico, são todas as pessoas ou empresas, né, que você se relaciona para a sua ideia dar certo. Entre uma delas, o concorrente, né? Então, quando existe uma concorrência, cara, você tem que agradecer, porque significa que aquilo ali funciona, que tem alguém ganhando dinheiro com aquela mesma ideia que você teve, né? E que já tem toda a estrutura para você observar, seja nas redes sociais, no site do concorrente, como que ele entrega o produto dele, para você pensar na sua ideia e fazer diferente. Como que você vai
ter um diferencial em relação a essa empresa, né? Então, por isso que é bom ter esse tipo de coisa também, né? Eu lembro nessa aula de serviços que eu tive, o professor deu muito exemplo de hotel. Teve um hotel lá que ele falou que ele chegou no quarto lá, fizeram toda não é uma firula, é um agrado para ele de deixar uma salada de frutas, um monte de coisa em cima da cama na hora que ele chegou, né? Eu descobri que ele era alérgico a amendoim. No outro dia ele desceu lá na recepção e falou, foi legal, tal, mas sou alérgico, não sei o quê. No outro dia disse que o hotel fez todo um banquete para ele com base... amendoim. Com base num questionário lá que ele fez de coisas que ele era alérgico, por exemplo. Que então legal, é uma maneira de você se colocar diferente no mercado. Sim. É verdade mesmo. Dá mais atenção ali ao teu cliente. E assim, o mercado vai ficando saturado, alguns mercados. Então a inovação às vezes não é o produto em si, né? É todo esse contorno que a gente já comentou. Que a gente comentou. Todo produto é um serviço, mas nem todo serviço. Isso aí ficou muito claro para mim. É isso aí mesmo. E aí quando a gente vai em mais eventos, além de hackathons, né? A gente começa a aprender algumas coisas que... Existe assim o que todo mundo acha que é inovação, que é os assuntos de hoje em dia, tipo IA inovadora, né? Ou outras tecnologias desse tipo. Mas, cara, quando na verdade, sim, é inovação, mas a inovação ela pode ser trazida mais para perto. Que é quando a gente tem esse punhado de startups, né, de empresas, cada um fazendo uma solução baita inovadora numa pequena área, cara. A inovação de verdade é aquela que você pode contratar para sua empresa, medir o resultado, receber o resultado, ficou feliz, continua, não ficou, descontinua, né? Então, tudo que você puder contratar que vai te dar um diferencial de mercado, seja para atender cliente, para entregar produto, logística, marketing, você está sendo inovador, né? Então, não necessariamente você tem que colocar uma IA na sua empresa para fazer alguma coisa. Isso é inovação. Tem outras inovações, como tem startup lá no ConstruHub, lá, que é de treinamento de mulheres para ser mão de obra de construção civil. Falei de tecnologia? Não falei. Falei de uma sala de aula com um público feminino, um público que não está dentro da construção civil, geralmente, que aprende a estar e ganhar o próprio dinheiro, né? E tem mercado. Tem muito mercado, né, Léo? Porque existe um apagão de mão de obra, tema que a gente fez aqui nos podcasts passados. Mas eu acho que a gente tem um pouco de culpa, agora fazendo meia-culpa. Porque quando a gente vai falar de inovação, a gente foca muito em Uber, a gente vai para as empresas muito disruptivas, coisas assim. Isso ainda mais agora que já tem convivência com os hackathons, com as coisas assim, a gente vê que sai ideias e coisas funcionais muito mais acessíveis, que você fala assim, dá resultado. Então talvez a gente tenha que divulgar mais essas médias e pequenas inovações que dão resultado, e dá resultado mesmo, do que ficar só olhando lá pros muito, muito fora da curva, porque é inspirador. Só que aí, talvez a gente tem que divulgar isso aí também, né? Mostrar para as pessoas isso aí também. Eu penso muito também que tem algumas pessoas que estão assistindo a gente e que são CLTs. E aí fica sempre uma pergunta, né? Dá pra inovar dentro do CLT? Dá pra intraempreendedorismo, né? Eu acho que tem muita possibilidade também. Inclusive, é grande chance de você ser mais reconhecido no seu trabalho se você inovar. Por exemplo, sei que o Léo, ele toca grandes obras aqui na região. E, com grandes certeza... Obras, grandes obras. Com certeza, você tem que trazer inovação, tem que trazer novidade para que a obra não seja... Você consiga atingir o valor, o custo dela, para que você consiga atingir o cronograma dela, que muitas vezes eu acho que a gente depende de uma mão de obra que é desqualificada, então você tem que trazer inovação em um lugar que é convencional. Então, até queria a sua percepção, como que é propor inovação para um pedreiro, para um mestre de obra, que, esses caras, é mais difícil convencer eles, né, de trazer essa inovação. Mas vai muito da comunicação, que a gente bate forte desde quando a gente criou esse podcast, que é questão de comunicação. Você tem que saber falar com as pessoas. E assim, não tem receita de bolo. Você tem que saber onde que você vai conseguir
levar a pessoa para convencer. Ou a pessoa para convencer a pessoa que você quer convencer. Sim, exatamente. Hoje, se você conhece o dia a dia da pessoa, então você estar perto facilita, porque daí você conhece como é que tá as coisas e tal. Então, se você quiser botar um equipamento novo, uma tecnologia nova, você vê onde que é o calo aperta para a pessoa, então aí você usa isso como argumento. Então, você vai botar um equipamento novo. Sabe que mão de obra você não tem. O cara fala assim, não, mas eu podia fazer manualmente. Fala, mas com quem? Você não tem? Você não tem tempo, Então, né? vamos ter que pensar coisas mais práticas. Aí questão de resíduo também. Às vezes ir para tecnologias que você vai gerar menos resíduo. Tem que ir no ponto que às vezes deixar mais prático o cara vai carregar menos peso. Então mas você tem que entender, você tem que ter visto, tem que ter vivido aquilo ali. Que é o negócio que o Marcos falou de você dirigir o caminhão. Se você não tava ali no dia a dia, como é que você vai argumentar com a pessoa? Para você sugerir alguma coisa inovadora. Você não Ou sabe, até você não vai conhece. escutar o lado dela. Né? Exatamente. Você vai falar, o que você tá falando nem é frescura. Mas, pô, você nunca viveu, você não sabe. Então. Na nossa empresa, a gente tem percebido essa dificuldade, mas também não é só com essa galera que tá no chão de fábrica. Porque mesmo assim, mesmo, por exemplo, em locais que tem uma diretoria muito conservadora, a gente tem dificuldade de implantar inovação, né? Mas é isso que você comentou, né? Na nossa percepção, a comunicação e entender como que o receptor ele vai entender a mensagem é a melhor forma. Porque não adianta nada você obrigar ele a usar uma tecnologia, uma inovação. Tem que ser uma via de mão dupla. O mundo mudou, né? Então, assim, há, sei lá, uns 30 anos atrás, vou jogar umas gerações aí pra trás, era tudo muito... O pessoal fala top-down, né? Então vem de cima para baixo, ó, vai usar isso aqui, você vai fazer desse jeito, vai ser desse jeito. Né? E acabou. Hoje em dia todo mundo tem um telefone, recebe um monte de informação, acessa muita informação. Então você chegar e falar assim, não, você vai fazer desse jeito. O cara vai falar assim, mas eu vi lá no TikTok que é de outro jeito. O cara vai te mandar uma dessa aí. E aí, você tá preparado para rebater ele? Você tem argumentos? Tem que ter. Eu não uso TikTok. Eu vejo que as empresas super grandes aí, que... Tenho certeza que tem empresários aqui que estão ouvindo e falando, eu não consigo fazer inovação na minha empresa, né? Aí tem que entender o porquê, né? Porque eu falo uma coisa, cara, se você tá com dificuldade de venda, é porque você não está sendo inovador o suficiente. Porque toda inovação, no fim, lá você vai conseguir vender aquilo ali como diferencial. Ou ele não sabe o propósito. Pode ser também. Você, para serviços, você tem que vender o propósito daquele serviço. Porque o serviço todo mundo vai fazer, mas e o propósito? O profissional que você é? Sim, é verdade. Como é que eu coloco inovação nesse processo de venda? Como é que eu mudo a minha forma de comunicar? O simples fato, pegando esse gancho de você saber a forma de mudar a comunicação, já é uma inovação. Sim. E aí você tem que estar se adaptando a isso, né? O jeito que uma pessoa falava antigamente com o pessoal de obra, hoje capaz, não vai funcionar. O pedreiro ele vai fazer de tudo pra te sabotar, na verdade. Não vai funcionar. Se você começar a vir colocar uma mão pesada sobre ele, ele não vai ser produtivo. É desafio. Inclusive, inovação, no fim das contas, pode ser traduzida simplesmente como relacionamento entre pessoas. Que é o que a gente entrega dentro de um hackathon, onde você tem lá jovens, né, de um lado, e você tem professores e profissionais que são mentores. Cabeças brancas também, vamos falar. Uma banca de avaliadores que é de alto nível, você já coloca todo mundo para se relacionar com o único propósito de inovar. Isso aí já é inovador, esse relacionamento, né? E depois, em toda a vida dessa startup, ela também, o trunfo é se relacionar com todo mundo muito bem, né? Eu diria que o hackathon é uma inovação. Até, porque o caminho, antigamente, se for pensar, a pessoa tinha que ir na cara e coragem atrás da empresa, né? Você tinha uma ideia, você tinha que ir lá, bater na porta. Pô, e aí, deixa eu te mostrar minha ideia aqui. Era muito mais inacessível, né? Aí quando vocês criam um evento desse aí, você tá aproximando as pessoas. Você tá dando essa chance. Aí quem quiser aproveitar, aproveite, né? Mas você tá criando
um ambiente para isso acontecer, mais fácil, né? É isso mesmo, cara. No fim, assim, eu vejo, né, que quem não inova no seu próprio negócio ou não pega a sua ideia e transforma isso num negócio é porque a pessoa às vezes já viveu tanta coisa ruim que ela cria essa trava aí. E quando essa pessoa passa a ir num hackathon ou passa a frequentar um hub de inovação, como é o do Sinuscom, lá um Constru Hub, a mente abre, né? E volta essa energia, porque a energia do empreendedorismo, ela é contagiante, cara. Quando eu tô fazendo um negócio, você tá fazendo, o Marcos, você tem uma startup, Marcos, você passou com a sua startup dentro do Constru Hub também, abrindo seu próprio negócio. Então, se não fosse isso, talvez, cara, se não fosse o hackathon, com você com a startup lá dentro, né, com todo mundo conversando nessa inovação, você não estaria onde está hoje, né, com seus clientes e tudo, né? Então, eu vejo que, cara, o caminho da inovação é muito mais esse de relacionamento do que esse de imaginar que nem é o que é o comum, que é o que todo mundo faz por aí, de colocar eventos com alta tecnologia lá no futuro do futuro e você nunca alcançar aquele negócio. Eu concordo. Inovação é uma construção, né? Tijolo por tijolo. Não adianta a gente mirar lá na frente, é agora. A inovação a gente começa a fazer agora. Então, o que dá para fazer agora? Esse é o ponto. O que dá para eu fazer agora? Quando eu saio de um hackathon, eu não consigo produzir uma esfera dessa do dia para noite. De forma enxuta, barata, né? Começar a validar o quanto antes. Só que eu consigo acessar um laboratório de uma universidade, por exemplo, para fazer isso. Eu consigo ir num cliente grande que já faz saneamento na cidade, que tem recurso financeiro para fazer isso, né? Então, esses são os caminhos do empreendedorismo que transformam a vida das pessoas, né? E no fim, cara, lá no fim, as pessoas têm capacidade de fazer entregas incríveis, né? Ainda mais na área ambiental, que vai resolver um monte de problemas, né? De cidades inteiras, porque a área ambiental tem esse poder de você olhar para uma cidade e falar como que eu resolvo esse problema desse alagamento urbano aqui, né? Isso é capacidade, né? E ainda lucrar, ganhar dinheiro, ter uma vida financeira saudável, sabe? E abrir outros negócios e por aí vai. Esse é o caminho do empreendedorismo. E pegando um outro gancho nessa parte do medo de errar, esses dias eu comprei um livro que chama Quem Comprou Esse Caminhão Cheio de Bosta? Caraca, que belo livro. Eu não lembro o nome do monge lá, mas a gente vai ter que censurar a parte que ele fala bosta? Não vamos censurar, não. Ou a bosta pode... Não, vocês são maduros o suficiente pra falar um palavrão aí de vez em quando. Mas é que não é palavrão. Se você pegar o livro, o nome é esse. Então tá certo, Marcos. Falando de um livro. Depois você bota o nome do livro na descrição lá e daí tá... O nome é aquele, pô. Esse é o nome, livro de que bosta, a gente tá falando. Então são várias metáforas, são vários contos que esse monge ele conta, né? E um dos contos, um dos primeiros contos era num muro com 4.000 tijolos, porque os monges não ganham dinheiro e eles fazem todo o trabalho de construção lá do monastério e tal. E quando ele entrou, o monge mais velho lá pediu, falou, constrói o muro aí. O cara construiu 3.998 tijolos, detalhado, bonitinho, tudo nivelado. Não sei o que aconteceu, acho que ele errou no começo e os 2 últimos ficou desalinhado. Aí disse que ele ficou puto com ele mesmo, que não sei o que, Chegou no final lá o monge mais velho falou, meu, por que você tá assim? Só faltava 2 para ficar tudo certinho. Você teve 3.998 tijolos corretos e por causa de 2. O que ele quis dizer? Que quando alguma coisa dá errado, a gente fica muito focado no problema. É verdade. O erro, né? E às vezes esse erro pode ter acontecido em 1 minuto, que você vai resolver em 15 minutos, e você já ficou um mês inteiro fazendo Sofrendo alguma coisa pelo erro, boa pra... É um mindset, é você falar, pô, beleza, errei, bola pra frente. É não pensar no problema, é focar na solução. Por isso que eu falo pro empresário, é sofrer menos, é um problema por vez. Não tem como, as coisas vão surgir, né? Esse livro é muito bom, cara. E assim, no final do dia, cara, vai ter muito mais gente que vai apontar o seu erro, falando, como é que você deixou errado isso aqui?
do que, E daí cabe a você do que a pessoa que vai construir junto, né? E aí cabe ao próprio empreendedor. saber o esforço Ter que você essa força. fez para você chegar onde você chegou e saber que eu duvido que as empresas top aí não erram ainda. Todos erram. Erra. Ser humano é errar. Uhum. E errar faz parte do processo. Assim. Pra você saber fazer certo, você tem que errar. Uhum. Né? O importante é como você lida com esse erro, né? A sua reação, não é nem o erro em si, é como você reage a esse erro. Você reage, já mitiga ele já rapidamente, aí já... Esse é o mais importante. É isso aí. Bom, gente, ó, chegamos aqui no final do podcast. Mas já Léo. Lá, ó. deu 1 hora já. Eu falei de peixe, falei de um caminhão cheio de I. Falando. Ô, Murilo, você tá com uma roupa parecida com do outro episódio, cara. Tô, né, Léo? Né? Por que será? Parece que É foi. o dress code. Isso Parece aí que são Foi recentemente. curiosidades dos bastidores do Engenharia Científica que a gente vai deixar pra depois, né? Ah, tá, é verdade. A gente podia fazer um episódio só de bastidor. Vamos fazer. Falando- Ao longo falando- dessa temporada a gente A gente faz. faz uns drops de bastidor. A gente explica pras pessoas como que a gente tá aqui hoje fazendo isso, Sim. né? Podia fazer uma enquete. Quantas camisetas da mesma cor você tem? Provavelmente eu devo ter umas 7 pretas e umas 5, 6 brancas. Aí, ó, é isso aí. É isso. É igual o personagem de desenho animado, né? Sempre a mesma roupa, né? Você vai falar nos bastidores que você já trocou de camiseta entre uma gravação e outra? Pra parecer que é outro dia? Pode Só falar nos isso? bastidores. isso aí. Pode falar isso? Essas são técnicas, Léo. Mas, gente, obrigado pela presença, Matheus, Marcos. A gente vai fazer ainda muito mais episódios esse ano, né? Vamos gravar em Curitiba, MesaCast, e vamos falar de assuntos muito relevantes mesmo para a área técnica, a área de engenharia. Sempre dessa forma, né, gente? Dia a dia, pé no chão, né? Vamos falar de Realidade. tecnologia, mas vamos falar de realidade também, né? Sei. E todos os links de todo mundo que participou, de todos os links relacionados à Ampeia, ao CREA Paraná, estão aqui na descrição. Assim como lá o nosso site, engenhariacientifica.com.br, o nosso Instagram, engenharia.científica. Você que está ouvindo a gente, que acompanhou até aqui, você pode vir aqui nos comentários e falar, olha, gostei do episódio, né? Gostei de todo mundo, menos do Léo, sei lá, Sim. coisas do tipo, né? Pode falar que você quer comer o peixinho do Marcos. Então. Pode. Quanto mais vocês interagirem, mais esse Deus chamado algoritmo entrega o nosso conteúdo É isso aí. para todo mundo. Se você acha que alguém... Acha não, se você tem certeza que alguém precisa ouvir esse episódio para despertar a ideia de inovação e seguir em frente e tal, cara, compartilha naquele grupo, um grupo de amigos que jogam videogame junto, compartilha lá, ó, ouve os caras aí enquanto você tá lavando louça, enquanto você tá dirigindo, tá fazendo alguma coisa útil, tipo um projeto, Exatamente. vai ouvindo Engenharia Científica, certo? Obrigado aí, Léo, tamo junto. Mais um episódio daqui a pouquinho, né? Será? É, Ou será que vai ser outro dia? A gente não sabe. A gente vai estar com a mesma camiseta, com a mesma roupa. Pode ser o mesmo dia ou não. Com a mesma voz, Com a mesma talvez. Vai Talvez. que gripa igual eu. Se o Marcos estiver tossindo, é o mesmo dia. Se ele não tiver tossindo, já é outro dia. é isso aí. É isso aí. Mas e aí, gente, obrigado e vejo vocês no próximo podcast.